Esta é a Voz da Profecia, programa de âmbito nacional. Hoje concluiremos as nossas considerações sobre o grande tema Jesus Cristo, Deus conosco. Na precedente palestra procuramos estabelecer a divindade de Cristo, demonstrando que nele se cumpriram as profecias messiânicas do Velho Testamento. Na palestra de hoje falaremos de mais 5 evidências, sim, provas da divindade de Cristo. Em primeiro lugar, as suas reivindicações, as estupendas declarações que ele fez quanto a si mesmo. Notemos estas: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. São João 8:12. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João 14:6. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. São João 6:51. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. São João 11:25. Homem algum, incluindo os fundadores de religiões como Zoroastro, Gautama, Buda, Confúcio e Maomé, já ousou fazer tais declarações quanto a si mesmo. Ou o Senhor Jesus Cristo era o que dizia ser, ou temos nele, com reverência o dizemos, o maior impostor da história. Mas o conjunto dos fatos a ele referentes mostra que essas tremendas declarações eram todas verdadeiras, que ele era o que dizia ser. É evidente que só a divindade poderia pretender o que o Senhor Jesus Cristo pretendeu, e ninguém menor que o próprio Deus foi o que ele afirmou ser. Eu e o Pai, Deus Pai, disse ele, somos um. São João 10:30. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto a ti antes que houvesse mundo. São João 17:5. Ao estar para retornar ao Pai, ele declarou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, ordenou ele aos 11 apóstolos, fazei discípulos de todas as nações. São Mateus 28:18 e 19. Quão despropositadas seriam essas palavras se Jesus fosse apenas o obscuro carpinteiro da Galileia. Fazei discípulos, meus discípulos de todas as nações. Mas hoje, os seus seguidores já são 1.000 milhões, homens e mulheres de todas as raças e todos os níveis de cultura. Em segundo lugar, mencionamos os milagres de Jesus. Os 4 evangelhos relatam cerca de 20 milagres individuais de cura e 6 de exorcismo, expulsão de maus espíritos. Além disso, ele curou muitas pessoas, mas os seus casos não são especificados. São Marcos relata, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Capítulo 6:56. Uma palavra ou com um toque ele curava paralíticos, cegos, surdos, mudos, leprosos. Com uma palavra ele ressuscitava os mortos, como fez com Lázaro, que estivera morto 4 dias. Há uma característica dos milagres de Jesus que lhes dá especial realce. Eles não foram operados no interesse dele próprio, não foram feitos para a exaltação do seu autor. Tudo o que ele fez visou a glória de Deus Pai e o bem dos necessitados seres humanos. E isto era um cumprimento de profecias bíblicas, como a de Isaías 61, versículo 1. Terceira, a sua vida sem pecado. Ao anunciar o nascimento de Jesus, o anjo disse a Maria, sua mãe, que o poder do Altíssimo a envolveria e o menino que lhe havia de nascer seria santo. Ele teria a natureza humana, mas não teria propensão para o pecado. Seria tal como foi Adão, até que nosso primeiro pai, cedendo à tentação, pecou contra Deus. O Senhor Jesus Cristo viveu num tempo de acentuada corrupção. Sêneca, filósofo e escritor romano, seu contemporâneo, escreveu: a iniquidade prevalece em cada coração, e a inocência não apenas se tornou rara, mas desapareceu de todo. Mesmo os grandes vultos da história sagrada, Abraão, Moisés, Davi, o apóstolo Paulo e outros cometeram um pecado. Jesus Cristo é a solitária exceção da história humana. Ele nunca pediu perdão de pecado, nunca derramou lágrimas de arrependimento, nunca lamentou um ato ou palavra, ou mesmo um pensamento pecaminoso.
Falando aos que se opunham à sua missão, ele disse certa vez: quem dentre vós me convence de pecado? São João 8, 46. Com respeito ao caráter de Cristo, o historiador Philippe Schaff escreveu: ao passo que outros homens representam, quando muito, apenas fragmentos da ideia da bondade e santidade, ele, o Senhor Jesus Cristo, esgota a lista das virtudes e graças. A sua alma é um paraíso moral de encantadoras flores que brilham com cada variedade de matiz sob a abóbada azul dos céus. Em quarto lugar, mencionamos a sublimidade do seu ensino. O que ele ensinou tem permanente e universal apelo. A beleza, a elevação da sua doutrina empolga a mente de homens de todas as raças e culturas, em todos os tempos. Atentemos para alguns dos seus ensinos, contidos no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. São Mateus 5, 3, 5 e 7. O amor era a própria essência da sua doutrina, e ele ensinou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. São Mateus 22, 37 a 40. Mas, amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. São Mateus 5, 44 e 45. Em harmonia com esses sublimes preceitos, ele ensinou também: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. São Mateus 7, versículo 12. O caráter e os ensinos de Cristo arrancaram palavras de admiração até de homens que não foram seus seguidores. Spinoza, filósofo holandês do século XVII, escreveu: Cristo era o templo de Deus, porque nele Deus foi revelado do mais pleno modo. São de Goethe que alguém chamou o mais universal e culto dos poetas as palavras: considera os evangelhos totalmente genuínos, pois neles há o efetivo reflexo da sublimidade que emanou da pessoa de Cristo, e essa era tão divina quanto o divino já apareceu na terra. Thomas Carlyle, historiador e ensaísta escocês do século XVIII, chamou Jesus de Nazaré o nosso mais divino símbolo. Napoleão Bonaparte, por sua vez, disse ao general Bertrand: conheço os homens, e digo-te que Jesus Cristo não é um homem. Mentes superficiais veem semelhança entre Cristo e os fundadores de impérios e os deuses de outras religiões. Essa semelhança não existe. Há entre o cristianismo e quaisquer outras religiões a distância da infinidade. Tudo nele me maravilha, o seu espírito me suplanta, e a sua verdade me confunde. Em quinto lugar, o Senhor Jesus Cristo vem ao encontro das nossas necessidades. Ele dissipa as nossas trevas, satisfaz os nossos anelos, assegura-nos vida eterna. Em suma, faz maravilhosa a nossa existência. O Cristo histórico, escreveu Philippe Schaff, vem ao encontro de todas as aspirações morais e religiosas e as satisfaz. A alma, se deixada aos seus mais nobres impulsos e aspirações, instintivamente se volta para ele, como a agulha para o magneto, a flor para o sol e o sedento cervo para a fonte de água pura. Resumindo as nossas considerações sobre a pessoa de Cristo, nele se cumpriram as profecias messiânicas do Velho Testamento, que anunciaram a entrada no mundo pelo milagre do nascimento virgíneo de um ser que existe desde toda a eternidade, e a quem o profeta Isaías chamou Deus Forte. As declarações que fez quanto a si mesmo o Senhor Jesus Cristo, a sua vida perfeita, os seus sublimes ensinos, os seus grandes milagres, foram o natural corolário de sua pessoa divina humana e confirmaram que ele era efetivamente Deus conosco. Dissemos na primeira palestra dessa série que Deus é quem dá sentido à nossa existência. Mas como conhecer o Deus do universo?
Ele se revelou a nós mediante Deus Filho, que se fez membro da família humana. Há no Palácio Rospigliosi em Roma um quadro famoso da deusa Aurora, pintado por Guido Reni. Nele, a deusa romana é representada como espalhando flores diante da carruagem do sol nascente. Mas o quadro foi pintado no alto teto do palácio, e isso tornava difícil e incômodo contemplá-lo. Então o dono do palácio instalou no pavimento um espelho que reflete com perfeição o afresco pintado no teto. E isso tornou fácil e agradável apreciar a beleza do quadro. Em Cristo Deus Pai desceu até nós. Ele mesmo disse: quem me vê a mim, vê o Pai. São João 14, versículo 9. Que condescendência! Que bondade divina! Sem Cristo, escreveu Pascal, pensador francês, nós não sabemos o que Deus é, nem o que nós mesmos somos, nem o que é a vida ou a morte. Mas porque Cristo aqui esteve, sabemos que Deus nos ama, que Ele trabalha para o nosso bem, que nos quer erguer do pecado, que tem para nós um futuro de glória. Conceda o céu, prezado ouvinte, que tu e eu possamos dizer a respeito de Cristo o que disse Tomé, seu discípulo, quando viu as provas da divindade do seu mestre: Senhor meu e Deus meu.